Olá, sejam muito bem-vindos ao Vita Plena Sênior, o seu espaço de informação, prevenção e vida com mais energia. Você já sentiu como se o seu próprio corpo fosse uma prisão de movimentos limitados? Sabe aquele primeiro passo ao sair da cama, onde cada articulação parece enferrujada e a coluna grita antes mesmo de você tomar o café da manhã? Se você convive com o diagnóstico de artrose, dores crônicas na coluna, ou o peso invisível da fibromialgia, eu quero que você pare o que está fazendo e me ouça com atenção pelos próximos minutos. Antes de mergulharmos na solução, eu já te convido a se inscrever aqui no canal Vita Plena Sênior. Ao se tornar um seguidor, você garante acesso a um acompanhamento contínuo focado em devolver a sua vitalidade e autonomia, com conteúdos que a medicina tradicional muitas vezes não te entrega de forma clara. Muitas vezes, ouvimos que é a idade, que é assim mesmo, ou que você precisa aprender a conviver com a dor. Mas eu estou aqui para desafiar esse destino. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada que vai muito além de apenas esconder sintomas com analgésicos. Eu vou te mostrar o que a ciência de ponta diz sobre a recuperação da sua autonomia. Você vai entender por que o seu corpo está sinalizando essa dor. E mais importante, como recalibrar esse sistema para que o movimento volte a ser sinônimo de prazer e não de sacrifício. O que eu vou compartilhar aqui pode ser o divisor de águas entre a resignação e a sua liberdade. Mas para mudar o seu amanhã, precisamos primeiro entender o que está acontecendo sob a pele agora mesmo. Para entendermos como voltar a nos mover com liberdade, precisamos primeiro olhar para o que acontece debaixo do capô. Imagine que o seu corpo é uma máquina de engenharia perfeita, onde cada articulação, osso e músculo deveria trabalhar em harmonia absoluta. No entanto, quando falamos de artrose, dores na coluna e fibromialgia, é como se essa máquina estivesse operando com as engrenagens sem lubrificação e com o painel de controle enviando sinais de alerta falsos o tempo todo. O grande erro da medicina convencional, muitas vezes, é olhar para a dor de forma isolada. Se dói o joelho, olha-se o joelho. Se dói a coluna, foca-se na vértebra. Mas o seu corpo é um sistema integrado. A dor que você sente hoje não é um evento isolado. Ela é o resultado final de um processo chamado inflamação crônica de baixo grau. Diferente daquela inflamação de quando você corta o dedo, que fica vermelho e incha para curar, a inflamação de baixo grau é silenciosa. Ela age como uma ferrugem interna, que vai corroendo suas cartilagens e sensibilizando seus nervos dia após dia, sem que você perceba, até que o primeiro estalo ou a primeira trava aconteça. Na coluna, por exemplo, o que muitos chamam de desgaste da idade é, na verdade, um processo de desidratação. Nossos discos intervertebrais são como amortecedores hidráulicos. Quando o corpo está inflamado e o metabolismo está desregulado, esses discos perdem água e nutrientes. Eles achatam. E quando achatam, os nervos que passam por ali são comprimidos. É aí que surge aquela dor irradiada, aquela pontada que desce pela perna ou que trava o pescoço. O seu corpo não está velho, ele está perdendo a capacidade de se manter hidratado e resiliente devido ao ambiente químico interno que você criou, muitas vezes sem saber. Além disso, temos a biomecânica. Quando uma articulação para de funcionar bem, digamos, o seu quadril, o seu corpo, em uma tentativa desesperada de te manter de pé, joga a carga para outra região. Geralmente quem paga a conta é a sua coluna lombar ou os seus joelhos. É um efeito dominó. Por isso, tratar apenas o ponto onde dói é como enxugar gelo. Se não entendermos esse mapa completo da inflamação e da compensação mecânica, passaremos a vida reféns de anti-inflamatórios que apenas silenciam o grito de socorro do corpo, enquanto a causa real continua destruindo suas estruturas por dentro. Compreender que a sua dor tem um mapa e uma origem sistêmica é o primeiro passo para retomar o controle. E quando falamos dessa ferrugem nas articulações, entramos em um terreno que assusta muita gente, mas que possui explicações fascinantes: a artrose. Muitas pessoas recebem o diagnóstico de artrose como se estivessem recebendo uma sentença de prisão perpétua. O médico olha para o exame, aponta para o desgaste e diz: olha, não tem o que fazer.
é o desgaste natural da idade. Agora é só controlar a dor. Se você já ouviu isso, eu quero que você respire fundo, porque essa é uma meia-verdade que aprisiona milhões de pessoas em um sofrimento desnecessário. A artrose ou osteoartrite não é simplesmente o seu corpo ficando velho. Se fosse apenas uma questão de idade, todas as pessoas de 80 anos teriam o mesmo nível de dor. E sabemos que existem idosos que correm maratonas, enquanto jovens de 30 anos já sofrem para se levantar do sofá. A verdade é que a artrose é um desequilíbrio entre a degradação e a reparação do tecido cartilaginoso. Imagine a sua cartilagem como o revestimento de veludo de uma joia preciosa. Ela serve para que um osso deslize sobre o outro sem atrito. Para esse veludo continuar macio e funcional, ele precisa de algo chamado líquido sinovial, que funciona como o óleo lubrificante de um motor. O problema começa quando esse óleo fica sujo por causa de uma alimentação ácida, sedentarismo ou excesso de toxinas. Sem a lubrificação correta, o atrito aumenta e o corpo, em uma tentativa desajeitada de se proteger, começa a produzir mais osso onde não deveria. Os famosos osteófitos, ou bicos de papagaio. Mas aqui está o segredo que pouca gente te conta. A cartilagem é um tecido vivo. Embora ela não tenha vasos sanguíneos diretos, ela se nutre através de um processo chamado embebição. Funciona como uma esponja. Quando você pressiona e solta a articulação de forma correta, ela expulsa as toxinas e absorve os nutrientes do líquido sinovial. Portanto, o que causa a artrose não é o movimento em si, mas a falta do movimento certo ou o excesso de carga em uma estrutura mal nutrida. Você não está gastando o seu joelho como se fosse o pneu de um carro que não tem volta. O pneu é borracha inanimada. Seu corpo é biologia dinâmica. A ciência moderna já mostra que se oferecermos os tijolos certos, como o colágeno tipo 2 não desnaturado e minerais específicos, e retirarmos os incendiários da inflamação, como o excesso de carboidratos refinados que glicam e endurecem as proteínas das articulações, podemos sim frear o processo e, em muitos casos, regenerar a qualidade do ambiente articular. A artrose dói porque o osso abaixo da cartilagem fica exposto e inflamado, e não apenas porque a cartilagem sumiu. Quando limpamos essa inflamação, a dor diminui drasticamente, mesmo que o exame de imagem ainda mostre algum desgaste. O seu objetivo não deve ser ter um joelho de 15 anos no raio-x, mas ter um joelho que não dói e que te permite caminhar no parque, brincar com seus netos ou viajar sem medo. Entender que a artrose é um processo metabólico e não apenas mecânico muda o jogo. Você deixa de ser uma vítima do tempo para se tornar o gestor da sua saúde. E se esse desgaste articular já é incômodo, quando ele se associa a problemas estruturais na nossa base de sustentação, o desafio aumenta. É por isso que precisamos olhar agora para o centro de tudo, o pilar que sustenta sua existência, a sua coluna. Se as suas articulações são as engrenagens, a sua coluna é o chassi e o sistema elétrico do seu corpo, tudo em um só lugar. É por dentro dela que passa a sua medula, o canal de comunicação entre o seu cérebro e cada centímetro da sua pele. Quando alguém diz que está com a coluna travada, não estamos falando apenas de um músculo tenso. Estamos falando de um sistema que entrou em modo de proteção total. Muitas vezes, você faz uma ressonância e o laudo parece um filme de terror. Protusão discal, osteófitos, desidratação, escoliose. Mas deixe-me te contar um segredo clínico. Existem milhares de pessoas por aí com hérnias de disco enormes que não sentem absolutamente nada, enquanto outras, com exames limpos, vivem à base de morfina. Por que isso acontece? Porque a dor na coluna não é apenas sobre a estrutura, é sobre o espaço e a inflamação. Imagine a sua coluna como uma pilha de blocos de montar, e entre cada bloco existe uma almofada de gel, o disco intervertebral. Esse disco não tem sangue, ele vive de movimento. Quando você passa horas sentado, ou quando seus músculos abdominais e profundos, que chamamos de core, estão fracos, esses blocos começam a esmagar a almofada de gel.
Com o tempo, essa almofada pode vazar ou estufar, tocando nos nervos que passam ao lado. Isso é a hérnia. Mas o que causa a dor insuportável não é apenas o toque do disco no nervo. É a sopa química inflamatória que se forma ao redor dele. O nervo não gosta de ser apertado, mas ele odeia ser banhado em inflamação. É por isso que as infiltrações e remédios fortes costumam falhar a longo prazo. Eles tentam apagar o incêndio, mas não reconstroem a estrutura. Para destravar a coluna de verdade, precisamos de duas frentes. Primeiro, criar espaço. Isso se faz através da descompressão natural e da mobilidade. Segundo, estabilização. Se os seus músculos profundos não seguram os blocos no lugar, qualquer movimento errado vai gerar uma nova crise. Você precisa entender que a sua coluna é resiliente. Ela foi feita para dobrar, girar e carregar peso. Quando você para de se mexer por medo da dor, você está, na verdade, acelerando o processo de enferrujamento desses discos. A falta de carga e de movimento faz com que a coluna perca sua função principal. O segredo para uma coluna jovem não está em evitar o movimento, mas em reaprender a se mover sem gerar microtraumas constantes. Tratar a coluna é devolver a liberdade ao seu sistema nervoso. E é exatamente aqui que cruzamos uma ponte perigosa. Às vezes, mesmo quando a coluna está alinhada e a artrose está controlada, o corpo continua sentindo dor. Uma dor que caminha, que cansa, que parece não ter fim. É quando o problema deixa de ser apenas mecânico e passa a ser uma falha de comunicação no sistema de alarme do cérebro, o que nos leva ao complexo universo da fibromialgia. Se você sofre com a fibromialgia, eu sei que a sua dor é acompanhada por um fardo extra, a incompreensão. Diferente de uma fratura ou de uma artrose severa que aparece claramente em um raio-x, a fibromialgia é invisível aos olhos da tecnologia convencional. Muitas vezes, você ouve de amigos, familiares e até de profissionais despreparados que está tudo bem com seus exames, ou que você só precisa relaxar. Mas a dor que você sente é tão real quanto qualquer ferimento físico, e existe uma explicação científica fascinante para isso. Para entender a fibromialgia, imagine que o seu sistema nervoso é o sistema de segurança de uma casa. Em um corpo saudável, o alarme só dispara se alguém tentar arrombar uma porta ou quebrar uma janela, ou seja, quando há uma lesão real. Na pessoa com fibromialgia, esse sistema de alarme está com defeito. Ele está tão sensível que o simples toque de um vento mais frio, uma noite mal dormida ou um estresse emocional faz com que as sirenes toquem no volume máximo. O seu cérebro perdeu a capacidade de filtrar os estímulos e passou a interpretar sinais comuns como se fossem ameaças graves. É o que chamamos de sensibilização central. Mas por que esse alarme quebra? A resposta não está em um único lugar, mas em uma orquestra de fatores. Primeiro, precisamos falar dos neurotransmissores. Pessoas com fibromialgia geralmente apresentam níveis baixos de serotonina e dopamina, as substâncias que nos trazem bem-estar e, crucialmente, ajudam a modular a dor. Sem esses amortecedores naturais, o cérebro fica desprotegido. Além disso, há um excesso de uma substância chamada substância P, que atua como um amplificador de sinal. É como se alguém tivesse entrado na central de controle do seu corpo e aumentado o volume da dor de 2 para 10 e travado o botão lá em cima. Outro ponto fundamental que raramente é discutido é a saúde das suas mitocôndrias, as pequenas usinas de energia dentro das suas células. Na fibromialgia, essas usinas funcionam com baixa eficiência, gerando um excesso de radicais livres, o que chamamos de estresse oxidativo. É por isso que a dor da fibromialgia não vem sozinha. Ela traz consigo aquela fadiga crônica avassaladora, a sensação de que você já acorda cansada, mesmo tendo dormido 10 horas, e o famoso fibrofog, aquela névoa mental que dificulta a concentração e a memória. O seu corpo está gastando tanta energia para gerenciar sinais de dor inexistentes que não sobra combustível para mais nada. E aqui entra a conexão com a artrose e a coluna. A fibromialgia cria um ciclo vicioso.
Como tudo dói, você para de se mexer. Ao parar de se mexer, suas articulações perdem lubrificação, piorando a artrose, e seus músculos enfraquecem, deixando a coluna desprotegida. A dor estrutural da artrose acaba servindo como combustível para manter o alarme da fibromialgia ligado. É um incêndio que se alimenta de várias fontes. A boa notícia é que, se o alarme pode ser sensibilizado, ele também pode ser recalibrado. A ciência já mostra que o cérebro possui neuroplasticidade. Através de estratégias específicas de nutrição, higiene do sono e movimentos graduais, podemos ensinar o seu sistema nervoso a baixar o volume novamente. Não se trata de curar uma peça quebrada, mas de reprogramar um software que está rodando com erros. Para que essa reprogramação aconteça, porém, o corpo precisa de matéria-prima. Não adianta tentar consertar o sistema elétrico se a fiação está desgastada e sem isolamento. Por isso, agora que entendemos o mapa da dor física e neurológica, precisamos olhar para os insumos que você está dando ao seu organismo para realizar essa reforma. Muitas vezes, buscamos a solução para as nossas dores em farmácias convencionais, comprando caixas e mais caixas de anti-inflamatórios sintéticos. O problema é que esses remédios funcionam como um corretivo que apaga a mensagem, mas não resolve o erro. Eles silenciam a dor hoje, mas cobram um preço alto do seu estômago, dos seus rins e, pasmem, podem até acelerar o desgaste da cartilagem a longo prazo. A verdadeira farmácia, aquela que tem o poder de reconstruir tecidos e desinflamar o sistema de forma sustentável, está na sua cozinha e na suplementação estratégica. O primeiro passo para desinflamar o corpo é parar de jogar lenha na fogueira. Alimentos processados, excesso de açúcar e óleos vegetais refinados agem como combustível para a inflamação de baixo grau que discutimos anteriormente. Eles criam um ambiente ácido e oxidativo onde a cartilagem não consegue se regenerar. Se você quer que seu corpo pare de doer, você precisa primeiro oferecer a ele um terreno limpo. Dito isso, vamos aos super-heróis da regeneração. O primeiro deles é o colágeno tipo 2 não desnaturado, o C2. Diferente do colágeno comum que você toma para a pele, o tipo 2 age diretamente no sistema imunológico das articulações. Ele ensina o seu corpo a parar de atacar a própria cartilagem, reduzindo a inflamação e devolvendo a mobilidade. É como se ele fosse o diplomata que faz a paz entre as suas defesas e as suas juntas. Outro aliado indispensável, especialmente para quem sofre com fibromialgia e dores na coluna, é o magnésio. O magnésio participa de mais de 300 reações no corpo, incluindo o relaxamento muscular e a modulação dos receptores de dor no cérebro. A deficiência de magnésio é uma das principais causas de cãibras, espasmos e da hipersensibilidade nervosa. Existem diversas formas, como o malato de magnésio, que é excelente para quem tem fadiga crônica, pois ajuda na produção de energia dentro das mitocôndrias. Não podemos esquecer da curcumina, o princípio ativo do açafrão da terra. Ela é, talvez, o anti-inflamatório natural mais potente que conhecemos. Quando consumida da forma correta, preferencialmente acompanhada de uma gordura saudável ou pimenta preta para aumentar a absorção, ela bloqueia as mesmas enzimas que os remédios de farmácia bloqueiam, mas sem os efeitos colaterais. Ela atua na raiz do incêndio inflamatório. E para os nervos da coluna e a bainha de mielina, o complexo B, especialmente a vitamina B12, é fundamental. Nervos desnutridos são nervos que curto-circuitam, enviando sinais de dor e formigamento para as extremidades. Ao nutrir esses nervos, você acalma a comunicação entre a sua coluna e o seu cérebro. Por fim, o ômega 3. Pense nele como o óleo de alta performance para as suas engrenagens. Ele ajuda a lubrificar as membranas celulares e reduz a produção de citocinas inflamatórias. Nutrir o corpo é dar a ele as ferramentas para a obra de reconstrução. Porém, uma obra não se faz apenas com tijolos e cimento. Ela precisa de um mestre de obras que coloque tudo no lugar. E esse mestre de obras é o movimento. Existe um mito perigoso que diz que, se você tem artrose ou uma hérnia de disco, você deve ficar em repouso absoluto para poupar a articulação. Eu quero que você apague essa ideia da sua mente agora mesmo.
o repouso excessivo é, na verdade, o beijo da morte para a saúde articular. Como vimos anteriormente, a cartilagem se nutre através da compressão e descompressão. Sem movimento, ela literalmente morre de fome. O segredo não é parar de se mexer, mas sim adotar o que chamamos de movimento estratégico. Imagine uma porta cujas dobradiças estão enferrujadas. Se você nunca abrir essa porta, a ferrugem vai selá-la para sempre. Se você tentar arrombá-la de uma vez, pode quebrar a madeira. O movimento estratégico é como passar o óleo e balançar a porta gentilmente, milímetro por milímetro, até que ela recupere a amplitude total. No seu corpo, isso começa com exercícios de baixo impacto e, acima de tudo, com o foco na mobilidade e no fortalecimento da musculatura de suporte. Para quem tem dores na coluna, o foco deve ser o core, que não é apenas o abdômen que vemos no espelho, mas uma cinta profunda de músculos que estabiliza cada vértebra. Quando esses músculos estão dormindo, sua coluna fica sobrecarregada. Na fibromialgia, o movimento estratégico ajuda a limpar o excesso de lixo químico do cérebro. O exercício aeróbico leve, como uma caminhada rítmica ou natação, libera endorfinas que agem como analgésicos naturais, ajudando a resetar aquele alarme de dor que discutimos. O truque aqui é a consistência, não a intensidade. Você precisa entender que o seu corpo é antifrágil. Ele se fortalece sob estresse controlado. Quando você evita o movimento por medo, seu cérebro entende que aquela região é perigosa e aumenta ainda mais a sensibilidade à dor. Ao se mover de forma inteligente, você envia uma mensagem de segurança para o seu sistema nervoso. O movimento é o que distribui os nutrientes que você ingeriu através da suplementação para dentro dos tecidos que precisam de reparo. Mas, para que esse ciclo de cura seja completo, existe um período do dia em que a mágica da regeneração realmente acontece. Sem ele, nenhum exercício ou vitamina terá o efeito máximo. Estou falando do momento em que você fecha os olhos e permite que seu sistema entre em modo de restauração profunda. Muitas vezes, negligenciamos o que acontece quando as luzes se apagam, mas é no silêncio da noite que o seu corpo realiza a manutenção mais importante da sua vida. Se você sofre com dores crônicas, saiba que o sono não é apenas um momento de descanso. Ele é o seu laboratório de reparação tecidual. É durante o sono profundo que o seu corpo libera o hormônio do crescimento, que em adultos tem a função vital de regenerar cartilagens e reparar microlesões musculares. Para quem convive com a fibromialgia, o sono é ainda mais crítico. Existe um fenômeno chamado intrusão de ondas alfa no sono delta. É como se o seu cérebro tentasse descansar, mas ondas de alerta continuassem disparando, impedindo que você chegue ao estágio de reparação real. Sem o sono delta, a sua percepção de dor aumenta em até 3 vezes no dia seguinte. Além disso, precisamos falar sobre a tensão que você carrega sem perceber. O estresse crônico mantém o seu corpo em estado de luta ou fuga, o que faz com que seus músculos fiquem permanentemente contraídos. Essa contração constante esmaga as articulações e os discos da coluna 24 horas por dia. Aprender a desligar esse estado de alerta através de técnicas de respiração e higiene do sono é como dar um suspiro de alívio para as suas articulações. Quando você relaxa a mente, você relaxa a pressão mecânica sobre cada vértebra e cada joelho. A conexão mente-corpo não é uma teoria abstrata, é química pura. Se o seu cérebro entende que você está seguro e em repouso, ele libera endorfinas e encefalinas, que são os analgésicos mais potentes do mundo. Por isso, cuidar da sua higiene do sono e do seu estado emocional não é opcional para quem quer se livrar da artrose ou da fibromialgia. É o alicerce sobre o qual todos os outros pilares, nutrição, suplementação e movimento, serão construídos. Sem o descanso reparador, você estará apenas tentando encher um balde furado. Mas quando você alinha o seu descanso com as ferramentas certas que discutimos até aqui, a transformação deixa de ser uma possibilidade e se torna uma inevitabilidade. Agora que você tem todas as peças deste quebra-cabeça, desde a biologia da cartilagem até o poder do sono e da suplementação,
É hora de dar o passo mais importante de todos: transformar esse conhecimento em um plano prático de ação. Chegamos ao final desta jornada de conhecimento, mas este é, na verdade, o ponto de partida para a sua nova vida. Durante estes minutos, você entendeu que a artrose não é uma sentença, que sua coluna pode recuperar o espaço perdido e que a fibromialgia é um sistema de alarme que nós podemos recalibrar juntos. Você recebeu as chaves: a nutrição que reconstrói, o movimento que lubrifica e o sono que restaura. Agora, o meu desafio para você é um plano de 30 dias. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece limpando sua alimentação e introduzindo os suplementos base, como o magnésio e o colágeno tipo 2. Na segunda semana, adicione 10 minutos de movimentos de mobilidade. Na terceira, foque em ajustar seu ambiente de sono. Eu garanto, em 30 dias, a química do seu corpo terá mudado tanto que o seu cérebro começará a esquecer o caminho da dor. Mas você não precisa caminhar sozinho nessa jornada. Para continuar recebendo orientações detalhadas, exercícios específicos e estratégias para viver com vitalidade, eu convido você a se inscrever agora no canal Vita Plena Sênior. Este é o seu espaço dedicado à saúde e ao bem-estar em todas as fases da vida. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos acompanhamentos semanais. A dor tentou te parar, mas o fato de você estar aqui mostra que a sua vontade de viver com liberdade é muito maior. Eu quero muito saber de você. Qual desses problemas mais te incomoda hoje? É a coluna, a artrose ou a fibromialgia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio cada um deles e sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo encontro no Vita Plena Sênior. Compartilhe este vídeo com alguém que também merece recuperar a alegria de se mover. O seu acompanhamento aqui no canal é o que nos motiva a trazer o melhor da ciência para a sua saúde. O seu movimento começa agora. Até o próximo vídeo.